Bom dia, gente! Acordamos, realizamos nossas atividades cotidianas sem perceber, como a escovação, a arrumação e a nossa alimentação. Quase nunca refletimos sobre o que estamos comendo e muito menos sobre o que a gente está fazendo. Mas afinal, por que a gente deve pensar no que a gente come? Nós sabemos que as frutas têm diversos benefícios, mas a gente não para pensar na composição química delas. Por exemplo, nessa manga tem um açúcar conhecido como frutose, também conhecido como levulose. É o famoso açúcar das frutas. A frutose, além de ser um monossacarídeo, ela é semelhante à estrutura da glicose. Ela é encontrada sob forma isolada em frutas como manga, laranja, banana e em formas como sacarose, o famoso açúcar de mesa. É um conjunto de glicose mais frutose que vai formar esse açúcar cristalizado que a gente tanto conhece. Mas afinal, qual que é a relação da frutose com o tema desse vídeo? O tema desse vídeo pode parecer não ser tão interessante, mas é um tema muito importante, porque tem sido a segunda causa de obesidade no Brasil e no mundo. Já definimos o que é frutose, você então já entendeu qual é a base desse vídeo. E aí você deve estar se perguntando, Giovana, o que são células hepáticas? Calma, relaxa que eu vou te explicar tudo certinho. Então, você deve também ter levantado o questionamento. Consumir frutas faz mal? Não, gente, não faz mal. Fica despreocupado, desde que você coma numa quantidade relativamente normal, né? Também não vá lá comer um cacho de banana ou comer um abacaxi inteiro de uma vez. A questão está no excesso. E uma outra questão que eu vou levantar logo mais nesse vídeo. Você não precisa se preocupar se for consumir uma fruta, se você vai ganhar uma alta carga de frutose. Pode ficar despreocupado, porque cerca de 1% a 2% do peso desse vegetal é de frutose, é relativamente baixo. Então, onde está o problema desse vídeo? Qual que é a problemática que eu quero levantar? É a palavra excesso. Todos nós sabemos que quando se trata da palavra excesso, se torna um problema. A partir da década de 70, a separação da glicose e da frutose foi permitida por meio de soluções de açúcares invertidos. Você não precisa se preocupar com esse termo. E essa separação permitiu com que a produção da frutose pudesse ser aumentada. E com o aumento da produção de frutose, por ser uma fonte de açúcar muito barata, ela teve uma produção gradativamente elevada. E com esse aumento dessa produção, com certeza o preço foi caindo. Então, no processo da industrialização, quando se refere a inserir a glicose, foi cada vez mais fácil. E ela tornou-se cada vez mais comum em xaropes à base de amido. Mas afinal, a frutose não é encontrada só em frutas como se imagina. Ela é encontrada em produtos industrializados. Um dos exemplos de vários produtos que a gente encontra no nosso dia a dia que tem inserção da frutose e a gente nem sabe, são esses aqui. Válido lembrar sobre o mel. O mel é uma fonte riquíssima de frutose. Cerca de 40% de seu peso é de frutose. Ele é considerado como o famoso adoçante natural, mas tem que tomar cuidado, porque ele pode se tornar um vilãozinho também. Muito bem, gente, a gente já falou muito sobre frutose, mas afinal, qual que é a relação da frutose com células hepáticas? Calma, que eu vou te explicar o que é uma célula, antes de te falar o que é uma célula hepática. Uma célula, imagine como se fosse tijolinhos, que uma célula fosse um tijolinho e que várias células se juntam, né? Vários tijolinhos se juntam para formar um órgão. Esse órgão vai ser responsável por desempenhar diversas funções. Por exemplo, essa daqui é uma célula da pele, essa daqui é uma célula do sangue e essa daqui é uma célula do coração. E essa daqui, finalmente, é a célula do fígado, mais conhecida como um hepatócito. O hepatócito tem diversas funções que são muito importantes. Mas afinal, o hepatócito, o que é que ele é? Hepatócitos são células que vão compor o fígado, como dito anteriormente, que vão desempenhar diversas funções, como processamento, secreção, metabolismo. São processos que vão compor o que a gente vai conhecer como biotransformação. São nesses hepatócitos que vai acontecer o quê? Eu vou pegar uma substância e eu vou converter ela em outra substância. Pode ficar tranquilo, você vai conseguir entender esse processo tranquilamente.
Então, esse conjunto de hepatócitos, com outros diversos tipos de células, vai compor o fígado. O fígado, depois da pele, é o segundo maior órgão do corpo humano. Ele está ligado a diversos processos, como por exemplo o da digestão. O fígado é estrategicamente ligado ao nosso sistema circulatório. Então pense assim comigo, 100% desses 20% vem advindo da artéria hepática, oxigênio, combustível para o fígado. E os outros 80% vem de veia porta hepática. Ou seja, o fígado, por fazer parte desse processo de digestão, vai acontecer o quê? Eu vou me alimentar, esse nutriente vai para o meu intestino, que vai ser absorvido. E através desse intestino vai ter um canal que vai levar esses nutrientes que foram absorvidos por meio dessa veia porta, cerca de 80% do sangue que vai para o fígado, altamente irrigado, onde vai acontecer os processos de metabolização, como é o caso da frutose, que é interessante para nós nesse momento. Ou seja, o fígado é quem vai selecionar os nutrientes que vão para a corrente sanguínea. Então, a função do fígado é extremamente importante. É válido entender. Afinal, a relação da frutose com o fígado está nessa questão do metabolismo. O fígado é o principal órgão que vai conseguir metabolizar essa frutose. Ou seja, a frutose não precisa da insulina, assim como a glicose precisa para ser metabolizada. Então, o que vai acontecer? Essa frutose vai para o fígado. E ao contrário da glicose, ela não é a primeira fonte energética. A primeira fonte energética que todo mundo sabe qual é a glicose. Então, se você consome frutose em excesso pelo fígado, o que vai acontecer? Essa frutose vai ser quebrada e ela vai ser preferencialmente quebrada e transformada em triglicerídeos. E esses triglicerídeos, quando não usados, quando a pessoa apresenta o quadro de sedentarismo, esses triglicerídeos vão ser acumulados. Ou seja, vai ter um acúmulo abdominal no fígado de gordura. Então a questão, gente, está o quê? Na relação que a frutose tem com a síntese lipídica. O que é lipídio? Lipídio, você vai pensar gordura, para você conseguir compreender a dimensão da frutose. Então, sendo o fígado a única via metabólica que vai degradar essa frutose, vai transformar a reserva energética em glicerol, até mesmo em glicose. Então, sim, gente, a frutose está sim relacionada com o aumento da produção de gorduras, a adiposidade corporal. Então, toda essa formação de gordura, de triglicerídeos, esse acúmulo, além de apresentar problemas de síndrome metabólica, ou seja, o aumento de obesidade, problemas cardiovasculares, a frutose, esse excesso, ele é tão perigoso que ele tem se tornado a segunda causa de esteatose hepática, ou seja, acúmulo de gordura no fígado. Além da frutose estar ligada à esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, a síndromes metabólicas como hipertensão e tudo mais, ela também está ligada à inibição da fome. Isso mesmo. Como eu já disse, a frutose não precisa da ativação da insulina. Então, ela vai inibir essas concentrações de insulina e da leptina, que são responsáveis por produzir essa sensação de saciedade. Então, quando você vai comer uma fruta, por exemplo, uma maçã, você come ela na intenção de acabar com a sua fome. No momento, ela pode até te encher, mas eu aposto que ela vai deixar você depois com mais fome ainda. E isso de te deixar com mais fome ainda está relacionada com uma concentração relativa de frutose que é encontrada nessa fruta, na maçã. Gente, para finalizar o vídeo, mais pessoalzinho aqui para vocês, vou dar 3 dicas bem legais para vocês praticarem aí no dia a dia de vocês. Isso serve tanto para mim como para você. Após as pesquisas, a gente vai observando que não tem como fugir. Pratique atividade física, evite exageros. Não tem problema você comer uma barra de chocolate, mas não come ela inteira. Não tem problema você comer uma manga, mas não come uma sacola cheia. Não come um abacaxi inteiro. E sempre repense antes de comer, sempre faça escolhas mais saudáveis. E é isso aí, gente. Beijão!